Seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje fala sobre abdução. Quem contou foi o Marcos Tadeu. Não o conheço, também não assisti esse vídeo, tô curioso, vem comigo. Vamos aproveitar então para falar da sua abdução, que é bem interessante ali. O que aconteceu? Pode contar com riqueza de detalhes. Vamos lá. É a consciente, né? Na verdade, Claro. porque, enfim, vamos lá. Antes disso, eu preciso só falar uma coisa. Quando a gente fala essa coisa de abduzir, né? De ser transportado para determinado lugar, o que acontece? Comigo já aconteceu uma cena, assim, eu tenho que falar sobre isso. Essa daí do sonho nível 3, de eu estar exatamente... Eu chego num lugar, eu estou sentado, não numa cadeira assim, parecia uma coisa que era uma poltrona, eu estou com meus braços apoiados aqui, tinha um braço aqui, e eu estava dentro de um lugar que parecia uma bolha mesmo, porque a coisa se mexia. Era um domo, mas a coisa se mexia, como se fosse uma bolha de sabão. Ali eu estou dentro de uma bolha de sabão, X, só para poder, porque tem coisa que não dá para você trazer pro físico, mas vamos lá. E tinham dois caras de frente um pro outro, e eu tô ali, eu pego meio que desperto ali, e eu senti uma coisa no meu dedo indicador direito, aqui ó. Como se tivessem tirado alguma coisa, uma amostra, não sei, um picado, eu senti alguma coisa ali. Aí você vai falar, nossa, você sentiu exatamente quando você estava nesse outro lugar? É exatamente isso. Então eu tenho duas coisas para falar sobre isso. Eu tinha sido abduzido nisso, ou depois eu entendi que algumas coisas, para alguns lugares que eu sempre era levado, eu era levado por algum corpo que eles faziam esse corpo para que a consciência entrasse nesse corpo etéreo, mais denso, menos denso, para ir para determinado lugar. Aí vamos pegar um ponto que eu sempre repito e vou falar até o dia de eu partir. A maioria dos casos de abdução são experiências fora do corpo, que as pessoas não faziam ideia de que estavam projetadas ou além da matéria física. E você pode falar mais tantos casos assim? Sim. A maioria das pessoas já se vê lúcida num lugar ou vê algum processo. Olha o que ele falou. Ele foi levado para um outro corpo, num corpo etéreo, para tal. Eu não sei como é que vai ser o começo da história, mas já tá cheirando que parece experiência fora do corpo também. E isso é o que sempre me foi explicado, inclusive em sonho. Então, peraí, explica melhor isso daí. E vamos lá. O seu corpo era substituído, a sua consciência ia para um outro corpo, Isso. que aí o corpo era levado. Isso. Porque aí seria um corpo que estava adaptado a condições... Para irem nesse determinado lugar para tomar determinadas informações. Tá, então era uma substituição de corpos. Vamos se dizer que sim. Experiência fora do corpo. Interessante isso. Tipo isso. Uhum. Isso é bem interessante que desdobra numa outra coisa. Vamos lá. Aí o que acontece? Eu tô nesse lugar, acontece isso, eu penso assim. Eu tô em outra dimensão? Eu pensei. Opa! Pensei. Uhum. Eles estavam aqui, imediatamente os dois olham para mim. E eles estavam, imagina assim, uma máscara, sabe aquelas full facing de mergulho, que é inteira? Uhum. Ela estava bem colada no rosto, mas era uma máscara. Que ela não vinha tanto para cá, ela era bem colada no... E tinha alguma coisa que mais ou menos assim, parecia que deformava, ou eles eram mesmo assim, com o rosto assim. Bom, mas enfim. Eles olham para mim e olham e se entreolham de novo. Quando eles olham para mim é tipo, você não tá em outra dimensão. Você não tá em outra dimensão. Eu pensei, pô, mas eu tô aonde e tal? Não teve a resposta. Mas aí eu pego o que eles estavam trocando. E sabe o que eles trocaram? Eu vou tentar traduzir, né? Não foram essas as palavras, mas assim. A coisa de estar lá no físico, no planeta Terra, a consciência entra numa coisa parecida com escafandro, que a coisa é tão fechada, a paulada na cabeça é tão grande do esquecimento, que o cara desperta aqui, nessa condição, e ele não tem ideia de quem ele é. Ele não tem ideia do que ele está fazendo. Eles se trocam isso. Aí sabe o que acontece? Pum, eu acordo. Saiu do corpo. Acordou. Não, eu acordo. Eu volto na condição que eu tô, mas com toda aquela carga daquele local ainda. É uma coisa meio transição, né? Não é papum, é uma coisa meio que vem numa transição, né?
E essa é uma das coisas raras que exatamente acabou acontecendo, tá? É interessante a gente falar disso, até para eu poder falar do que efetivamente aconteceu comigo nessa abdução, onde eu tomei consciência do que tinha acontecido. E essa ficou um gap porque eu não lembro. Vamos lá. A história toda começa na Terra do Fogo, né? Estou na Terra do Fogo com uma pessoa conhecida. Essa pessoa, inclusive, hoje eu posso falar, é o Amir Klink. Nós estávamos num navio de um cliente Amir Klink? chamado MV Terra Australis. É um navio que ele sai de Punta Arenas e vai até Porto Williams. Então ele navega pelo canal de Beagle e desce até Porto Williams, que Porto Williams, na verdade, é um porto onde é o último lugar que tem civilização antes de chegar na Antártica. Depois vocês pesquisem aí, vocês vejam. Estamos numa noite lá, no navio. Tem alguma pergunta? Não, repete o nome do... MV Mike Victor Terra Australis. Tá. Os navios hoje são mais modernos. Era um navio menor para acho que 200 passageiros, não mais do que isso. Isso é na Argentina. No Ou Chile. Punta Arenas, Chile. Lá indo pelo Pacífico ali. Quando você navega ali, tem coisa argentina e tem coisa do Pacífico. fica- Tem coisa argentina e coisa chilena. Tanto que você passa em Ushuaia, misturando ali, Ushuaia é argentino. Finzão ali. Isso, onde Fim tem... do mundo. Literalmente. E aí tem um detalhe. Porque ali, esse tipo de navio, ele é um navio que ele não tem um calado muito fundo, porque você não está aberto, você não está em mar aberto. Você está andando ali por ali, pelo meio ali. Né? Seria esse aqui? Exatamente, MV Terra Australis. Tá, eu vou mandar aqui só para ilustrar essa história, então. Pra gente ilustrar. Esse aí, Tá. parecidíssimo. Tem uma outra companhia, que são de uns gregos lá, que eles fazem a parte da... Isso aí é Terra do Fogo, tá, galera? Tá. Terra do Fogo é para baixo e Patagônia é para cima, tá? Nesse canal. E a gente tava na parte Terra do Fogo. Beleza. Estamos lá numa noite, posso continuar? Pode. Tá. Vamos lá. Estamos lá numa noite. Tem uma hora que navio não tem muito mais o que você fazer, né? Aí estamos lá na frente, na proa do navio. Aí de repente na minha cabeça, de novo, Marcos, sai pra proa. Falei, nossa, vou sair pra proa. Eu tava com uma camiseta tipo dessa da Insider, né? De manga de camisa. Aí eu pensei, nossa, vou sair, porque dentro do navio você tem calefação, então não tem, você não sente frio. Não, nenhum. Eu abri a porta e saí e fechei. Quando eu fechei a porta e eu olhei, tinha, cara, imagina uma noite, eu nunca, na verdade, vou falar uma coisa pra vocês, eu nunca tinha visto uma noite daquela. Você não vê preto, você não vê escuro. Você só vê luz no céu, de tanta estrela que você vê. Nuvem de Magalhães em cima, maravilhoso. Bom, e não tinha, o que não tinha? Não tinha vento. Quando não tem ação do vento, você não sente frio. Não tinha vento. Ali você está navegando no meio de gelo, né? Porque ali é gelado pra caramba. E isso era final de março, começo de abril. Era uma das últimas saídas do navio. Tá aí a foto do navio, exatamente o que você estava, então. Tava ele era você... Esse aí... Esse aí, MV Terra Australis. esse daí, o que a gente tava era exatamente assim, só que a parte da frente era um pouco maior e a ponte era um pouco mais projetada. A ponte que eu tô falando é esse último andar onde fica exatamente o piloto. É só pra Mas é ilustrar. isso. Eles tinham 3, 4 desses navios na época, né? Essa empresa de navegação. E era meu cliente. Era o meu cliente aqui no Brasil, eu tinha que promover esse navio. E aí, quem que eu convidei? Eu convidei o Amir Klink para palestrar nesse navio. Tá, quem que é o Amir Klink? Só explica Vamos pras falar pessoas. então quem é o Amir Klink. Gente, eu até falei isso um outro dia e a audiência virou e falou: Ruiz, né? Quem é o Amir Klink? O Amir Klink, galera, só para vocês entenderem, O maior É assim. navegador, talvez, do Brasil, né? ele é o cara no mundo, talvez, que alguns feitos só ele que fez. Por exemplo, atravessar, eu já não saberia dizer se só ele fez ou se teve mais algum doido que fez. Ele atravessou da África para o Brasil num barco a remo de 6 metros. Aí você fala, o cara veio remando? Não, o cara inclusive entende de... como é que chama? Aquelas coisas marítimas. De correntes marítimas. Então ele veio pelas correntes marítimas, é claro que ele remava, corrente marítima, mas muito mais por corrente marítima. O Amir Klink, ele é um navegador brasileiro muito reverenciado lá fora, mas muito mais lá fora do que aqui dentro. Muito mais. Mas aqui teve uma época muito boa dele, quando ele lançou o livro, inclusive 100 dias. Acho que você chegou a ler, né, Lê, que a gente falou? Não, o Amir Klink é super conhecido. Não, muito. Mas, muito. mas é que com certeza vai ter gente que não conhece. Mas Igual o presidente do Egito. O Anwar Sadat. É.
Não, mas é Nos interessante. anos 90 ele teve uma exposição na mídia maior do que hoje. Muito Hoje, mais. Ele deve estar Muito. bem recluso. assim. Tá, hoje, inclusive, as filhonas dele que representam, né? Mas assim, ele construiu o Paraty, cara, que é um veleiro de alumínio, que isso foi depois, inclusive. Ele foi mais de 20, 30 vezes para a Antártica. Ele foi o cara que mais foi para a Antártica. Inclusive, ele faz cruzeiro, fazia, agora eu não sei mais. Ele deve ter visto muita coisa lá na Antártica, hein? É sobre isso que a gente vai falar. Isso é que é a parte mais legal. Aham. Vamos lá. Opa, vamos lá. Tamo lá, voltando pro navio, o Marco sai pra proa, aquela velha história, capacete na cabeça, sai pra proa, sai pra proa ali. Falei, nossa, que legal, vou chamar as pessoas que estão comigo. Né? Então, eu era casado com uma pessoa na época, chamei ela, o Carlos Casanova, que era o diretor do navio, a Ana Ian, que era a secretária do Amir, inclusive ele estava começando a namorar com essa que é a esposa dele hoje, né, o Amir, e que ele levou pro navio. Ah, galera, vamos sair lá. Falei, puta, tá lindo, que noite linda, tamo ali, que noite linda, noite linda. De repente, cara, é assim. Antes de continuar o vídeo, eu quero te contar uma coisa em poucos segundos. É com grande satisfação que anuncio o lançamento do curso EFC, Experiência Fora do Corpo, onde eu te ensino do início até o final como você ter as suas próprias experiências fora do corpo, sem precisar de EQM, sem precisar ter um acidente por trás, de forma totalmente segura. E esse curso conta com 2 módulos. O primeiro deles é o módulo completo, onde você assiste às aulas ao vivo comigo, as 20 aulas, e sendo 2 aulas por semana. E a novidade é que nós temos o módulo expresso. No módulo expresso você tem as 75% de aulas, das mais importantes, quer dizer, das 20 aulas do completo você vai ter 15 aulas, mas o curso é gravado para você assistir no seu tempo. Então, o ao vivo vai durar 2 meses e pouco, o gravado você vai assistir no seu ritmo, na hora que você quiser. Se inscreva o quanto antes. Sabe o avião quando ele vem para pouso, que ele abre aquele farol de frente, que ele vem aquele farolzão? Abriu isso, lá embaixo no horizonte. Aí, pô, a gente olhando e falou, o que é aquilo, cara? Um avião baixo desse jeito, né? O que é aquilo? Só que não dava para saber se estava vindo ou não, se estava parado, mas era bem grande, era uma luz bem grande no horizonte. Falei, avião. Aí ele, não é avião, cara. Falei, deve ser helicóptero. Falei, não é helicóptero, cara, você tá no meio do canal de Beagle. Aí, inclusive, ele virou e falou, Marina, vai lá e pega minha câmera. Não saio daqui, não sei o que, tarará. De repente a luz vem mais próximo da gente. Essa luz, ela tinha, e é engraçado que depois você falando com as outras pessoas, cada um tem uma impressão e tem um tipo de... É igual acidente, né? Eu vi o carro bater, outro correu, sabe? Cada um tem uma impressão do que aconteceu, né? Essa luz, ela tinha meio como se fosse umas pontas, algumas coisas de ponta, como se fosse uma... Sabe a estrela que a gente desenha estrela? É tipo aquilo, tá? E uma delas veio para a proa do navio. Uma delas veio para a proa. E a coisa saiu de lá e veio aqui, cara, mas muito rápido. E ficou aqui, em cima da gente. E aí depois ela pegou e pum, apagou. Quanto tempo ficou? Não consigo precisar. 20 segundos? 15 segundos? Ah, tá. Achei que tinha ficado um tempo, assim. Tipo... Você tem ideia do que são 20 segundos para um negócio desse? Não, já é o bastante. Oh. Já. Não, você não tem ideia. É muito louco. Enfim, né? Então assim, aí veio, apagou. No outro dia nós fomos falar com o capitão do navio. Ninguém falou mais no assunto, pô, o que foi isso, o que foi aquilo, o que foi. Então, beleza. Aí nós fomos falar com o capitão do navio. Uhum. Cara, aconteceu isso aqui ontem e tal, vocês não viram, porque você colocou o navio, dá para perceber que a ponte onde eles ficam, fica aqui e aqui tá a proa. Então, se a luz veio daqui, provavelmente eles deveriam ter visto, porque eles estavam aqui na ponte, você concorda? Eles não viram a luz. Não viram, porque depois, como ela veio para cá, já estava fora da visão deles, porque a ponte estava aqui de frente e nós estávamos no convés. Então, quando você olha, dá para você ver, porque o convés é aberto, como você viu no navio. Beleza. Aí ele virou e falou, não vi ontem, mas assim, tem muita incidência nessa região. Uhum. Eu mesmo, uma vez, navegando, não exatamente onde a gente estava ontem, onde vocês estão relatando, mas navegando um pouquinho mais para baixo, estou navegando, estou na ponte e eu vejo que a água lá na frente começou a iluminar embaixo d'água. Iluminar, bum, aí sai um objeto de dentro da água e fica flutuando sobre a água. Ele falou que ele chegou a capar o motor do barco.
Porque como é que você para um barco desse, né? Ele falou, pô, vou entrar em rota de colisão com o negócio do... Ele falou pra gente, eu capei o motor do barco. E aí o que aconteceu? O negócio, em vez de sumir do jeito que a gente contou pra ele, o negócio ficou parado, pegou, foi embora, mano, numa rapidez incrível, assim, ó, só que saiu de dentro do oceano. E isso, até agora, eu vi umas 2 semanas atrás, eu comecei a rir. Eu fiz até um corte lá pra mim e tal, no meu canal, eu comecei a rir, porque o que acontece? Vocês viram que teve uma argentina que tirou uma foto, eu vi que vários canais falaram disso, teve uma argentina que tirou uma foto, depois ela reparou que tinha um disco. Vocês chegaram a ver essa matéria? Vários canais soltaram um negócio desse. Inclusive, acho que o Schwarza, não sei quem, ainda virou e falou assim, ela é fake, porque ele reparou que era fake, mas aí teve uma menina aí que é hypada também, eu não sei se pode falar nome ou não, aí ela pegou, viu, soltou a matéria, e todo mundo começou a soltar essa matéria dizendo que inclusive era no canal de Beagle. Aí quando eu fui a fundo para ver exatamente esse negócio da matéria, se foi aquilo lá do disco, não dá para saber se é verdadeiro ou não, porque é prateado, mas aí tem a luz, não sei o que e tal. Agora, que nessa região acontece esse tipo de coisa, acontece, porque depois, aí eu fui checar mais, aí eu falei com o Carlos Casanova, que era o diretor do barco, falei, cara, pergunta pros caras, ele falou, imagina, é o que o pessoal mais vê, só que assim, eles não levam isso, até porque não podia. Que é igual piloto de avião há muito tempo. Ninguém era boca pequena, acabou, não vou falar porque eu não quero perder meu emprego. Eu não quero passar por psicólogo, porque sempre acontece esse tipo de coisa. Todo mundo, mas o que você viu mesmo? Inclusive, já falei aqui no canal, lá nos primeiros vídeos, que eu conheci até mesmo um piloto de caça do Brasil que já tinha tido visão sobre essa parte ufológica de ver, né, luzes, naves, e eu não sabia que nesse canal tinha tanta incidência, né, nesse local aí, mas que tem realmente relatos e que muita gente fica quieta, isso tem. E detalhe, eu me lembro de várias pessoas falando que já viram UFOs saindo do mar. O que me chama a atenção, o próprio Valdo Vieira, que foi um grande, né, projetor, um grande experimentador de saída lúcida fora do corpo, eu lembro dele há mais de 20 anos atrás falando que ele estava tendo experiências com seres extraterrestres no fundo do mar. Olha só, 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás. Então, experiências assim estão repletas. O fato é você ter certa lucidez para poder interagir, entender o que acontece, né? E tirar partido disso, fazer pesquisa, descobrir, né? Porque é perigoso, se a pessoa que vai começar a ver tem medo, porque tem os passageiros, enfim, então as pessoas calam a boca. Sim. Por isso que é bom hoje em dia acontecer isso. Beleza. Passou esse evento, 8 dias depois, como eu falei para vocês assim, eu sou publicitário e eu sempre trabalhei divulgando destinos turísticos. Eu acabei me especializando em divulgar destinos turísticos aqui no Brasil, né? Comecei com Cancún e depois comecei a fazer um monte de coisa com vários destinos turísticos. Eu juntava os operadores de turismo, companhia aérea, cartão de crédito, pegava dinheiro dos destinos turísticos ou de um barco, por exemplo, trazia para cá para promover para brasileiros irem para os destinos, irem para os barcos, irem para as coisas, beleza. E já tinha uma viagem marcada 8 dias depois para St. Thomas. St. Thomas, St. John, St. Croix, que são as ilhas que ficam... E ali, cara, depois se vocês verem mesmo, ali fica na quina do Triângulo das Bermudas. Eu não estou falando isso como teoria da conspiração, tá? É que depois, como a gente vai vendo o mapa, vai vendo as coisas, a gente vai tentando entender o que é isso. Bom, 8 dias depois, fizemos São Paulo, Miami, Porto Rico, St. Thomas. Então era um voo, cara, complicado e tal. Eu já tinha vindo dessa viagem da Terra do Fogo, menos não sei quantos graus, para mais 30, 40 graus. Eu estava realmente extenuado. Chegamos no quarto do hotel, estou resumindo, falando rápido aqui. Chegamos no quarto do hotel, eu estava de tênis, tal, calça, camiseta. Nós sempre nos hospedamos nos melhores hotéis, obviamente, porque como é que os caras tratam os caras do turismo? Tratam bem, porque são os caras que vão vender. Sim. Ficamos num belo no hotel em St. Thomas, chalé, pé na areia, e o chalé ele tinha 2 águas, assim, com as madeiras de atravessado e tal. Estou dando esse detalhe porque vocês vão entender o que aconteceu. Tá. Chego, coloco a minha malinha aqui, minhas pernas aqui, deito na cama e me jogo, me projeto para trás na cama. E aqui estava o relógio marcando, tipo 5 para 5 da tarde. O seu Eduardo
posso falar, enfim, que Deus o tenha, ele já foi o meu grande mestre, o Eduardo Nascimento falou, olha, às 19 horas, deve ter gente do turismo aí, sabe de quem eu estou falando, tomara que tenha, conhece exatamente as mesmas pessoas, virou e falou, olha, 19 horas todo mundo no lobby do hotel, porque eu vou levar vocês para jantar no restaurante. Beleza. Como a gente chegou ali, era 5:05, eu peguei, olhei e falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ligar pro cara lá da recepção e vou pedir para ele me despertar 6 horas da tarde, vou ver se eu dou uma cochilada de 1 hora para me refazer, porque eu estava realmente pregado. E joguei meu corpo para trás para fazer isso. Aí esquece, bicho. A hora que eu joguei meu corpo para trás, apaguei. Saiu do corpo. Aí, bum, roda o filme. De repente não. Em determinado momento, eu tô descendo. Por que eu tô falando que eu tô descendo? Porque eu desperto. Eu tô descendo, mas eu não tinha a sensação de que a gravidade estava me puxando. É como se eu estivesse indo para algum lugar e eu sabia, obviamente, que eu estava indo para baixo. Porque quando eu desperto, eu vejo exatamente o teto. O teto, e como se fosse uma fumaça, não era uma luz que estava cortando, não era nada, era uma fumaça, mas ela transpassava o teto das duas águas. E era uma fumaça, imagina assim, era uma fumaça parecida com a fumaça de cigarro. Não aquela que você dá baforada, aquela que você deixa aquela fumacinha de cigarro, eram vários daquilo. Só para as pessoas poderem, porque de repente tem gente que, eu gosto de dar esse tipo de detalhe porque é tão vívido na minha cabeça e de repente tem gente que pode ter passado a mesma coisa, tá? Aí eu tô descendo, de repente eu desperto nesse momento. Quando eu desperto nesse momento, meu corpo tá leve no ar, como se eu tivesse em gravidade zero. Um exemplo assim, tá? Nesse momento eles devem ter percebido que eu despertei, o que aconteceu? Tuf! O negócio sai, eu tô meio metro, ainda um pouco mais, 80 centímetros da cama. Aí eu caio na cama, assim, ó, bam! Aí eu falei, os caras estão em cima, os caras estão aqui. Eu pensei já comigo, tem alguma coisa. O meu corpo estava anestesiado. Um lado do meu corpo absolutamente anestesiado. No momento eu até pensei também, tô infartando. Porque na hora você buga, você não sabe o que está acontecendo. Falei, tô tendo algum treco, tô tendo alguma coisa. Bom, enfim, a coisa foi passando. Só para explicar o que ele teve, é o chamado fenômeno da descoincidência. O que é isso? É o fenômeno do desencaixe dos nossos corpos. Quando a gente dorme, geralmente começamos a sair do corpo pelas extremidades, pés, mãos, né? Pés, braços, mãos, até a cabeça. Geralmente a cabeça é a última que vai se deslocar. Mas quando você retorna e o seu corpo está meio estranho, é porque esse reencaixe não ocorreu totalmente. E sim, esse tipo de coisa acontece muito. Da pessoa sentir, por exemplo, que não perceber as pernas que estão desencaixadas, ou um lado do corpo como ele, ou a pessoa sentir que ela tem dificuldade até mesmo para falar, parece que, sabe, o corpo, você não está totalmente corporal ainda. Tanto que o fenômeno da catalepsia, quando você acorda paralisado, é justamente por quê? Por um erro ou uma falta de reencaixe mais total. Tá? Então o que ele falou é exatamente, não é que estava infartando nada, é um sintoma, uma ocorrência muito comum quando a pessoa volta para o corpo de modo abrupto, de modo rápido, igual aconteceu com ele aí. A coisa foi passando. Detalhe, eu olho no relógio 5:10. Tá? É interessante esse momento que eu olho pro relógio depois, 5:10. A sensação que eu tive é que eu tivesse dormido 30 horas, 20 horas. Uhum. Eu estava com uma sensação que eu tinha dormido muito tempo, porque eu estava, apesar dessa sensação de formigamento, eu estava bem. Isso. Eu estava refeito, eu não sei explicar, enfim. Energia. Aí eu peguei, passo a mão no telefone para falar com o cara. Falei, olha, eu queria ainda dar mais uma descansada. Eu falei, dá para você me despertar? Porque eu fiquei com medo depois de dormir de novo acontecer alguma coisa. Falei, você pode me despertar? Porque eu vou jantar às 7 horas ainda. Ele falou, como você vai jantar às 7 horas? Você vai tomar café da manhã às 7 horas. Eu falei, mas não são 5 p.m.? Não, not p.m., it's a.m. Como? O que aconteceu? Eu fiquei 12 horas lá. E aí vem a parte mais legal. Eu tomo um banho, tal, não sei o que, vou lá pro café da manhã, a pessoa começa a chegar, um deles vira para mim, das pessoas lá, que eram os meus clientes, Marco, você tá bem? Falei, nossa, cara, tô super refeito. Por quê? Você é sonâmbulo? Falei, não, cara, eu não sou sonâmbulo. Que eu saiba, não. Pelo menos as pessoas que sempre conviveram comigo nunca disseram que eu sou sonâmbulo, né? Por quê? Cara, deu 7 horas, você não veio pro lobby, a gente foi bater na porta do quarto, né?
E bate, Marcos, de repente você vem falar na porta, não abre a porta pra gente, e você tava falando como se você tivesse uma voz falando dentro de uma lata, tipo robotizada. Eu falei, e aí? Como assim? Eu falei isso? Você falou isso. E de repente a gente falou, não, Marcos, a gente vai entrar, de repente a sua voz começou a falar normal, não, gente, eu tô cansado, eu quero dormir. Cara, você é sonâmbulo, você não lembra do que você tá falando? Falei, gente, desculpa, eu tava muito cansado, então eu virei sonâmbulo pela primeira vez. Só que esse contato, o que que eu achei? Que fossem uns caras lá da Terra do Fogo que falaram, bom, o cara tá lá, vamos pegar o cara lá. Você diz a mesma luz A mesma, que você viu no os cruzeiro. mesmos, a mesma origem, a mesma raça, vamos chamar assim? Aham. Os mesmos. Vamos chamar dos mesmos? Não eram os mesmos. Eram Como é que outros. você sabe? Eu sei porque depois a coisa veio exatamente para mim que esses só eram passantes. Aí você vai falar, tá, e aí? E aí exatamente quando eu começo a falar que eu sou cobaia. Quando você tem uma determinada marca, um chip, alguma coisa assim do gênero, o que que acontece? Quem passa falou, tem um ali, vamos ver. Esses caras, por que que eu contei antes desses caras que eu fui projetado para lá, e eu tô lá, e os caras estão analisando exatamente o que que é a relação do meu corpo físico com a minha consciência, falando que eu não tinha que eu não sabia exatamente quem eu era de estar exatamente encarnado no corpo físico aqui na superfície. Tá claro isso? Uhum. Mas a audiência também está acompanhando isso, está entendendo isso? Mais ou menos. Estamos indo, estamos caminhando. Estamos caminhando. É mesmo? Não, tranquilo, vamos lá. Enfim. Esse foi exatamente um contato que eu tive que eu desperto na volta. Porque, na verdade, essa abdução, essa que eu contei antes da bolha, que eu tô ali dentro, os dois pensam, o cara não tá sabendo o que ele tá fazendo aqui, isso também é uma abdução. Uhum. Uma experiência fora do corpo com seres extraterrestres. Foi física? Pode ter sido física. Não. Ela pode ter sido física. Assim como foi essa lá em St. Thomas, né? Mas essa do hotel, não pode ter sido uma projeção astral que você teve? Em que Isso. você Não. porque você caiu de corpo físico na cama. Projeção astral, você tá falando do meu corpo astral? Pô, meu corpo astral então pesa, hein? Não, então, exatamente por isso. Então, mas a sensação é tão nítida que quantas pessoas que têm processo de meditação e falam que levita, mas é porque é tão nítido a sensação que você está alto, mas a pessoa confunde o corpo físico com o corpo astral, enfim, corpo sutil, perispírito, psicossoma. E é isso aí mesmo, é tão nítido, é tão e é tão vívido que a pessoa acha que é físico. Não, eu tomei a consciência, eu tava meio que como se eu fosse uma coisa, como se eu estivesse na ISS, levitando sem a gravidade. É isso Quando aí. aquele negócio some, eu caio e bato na cama, mas eu já tava acordado. Não é que eu acordei depois. Tá, então você Não é deitou, era físico. mais ou menos umas 5 horas da tarde, 5 para 5, mais ou menos. pro jantar que ia ser às 7 da Às noite. 7 da noite. Aí beleza, você falou, vou tirar um cochilo, ok. Aí você deitou, você achou que tinha tirado um cochilo de 15 minutos, 12 horas. só que na verdade você acordou lá em cima, você estava flutuando, Dentro do Então, chalé já, sim. o teto estava translúcido, pelo que eu entendi, Não tinha estava virado uma translúcido, fumaça. era uma fumaça Fumaça. que passava por dentro, mas era uma coisa, não dá para explicar exatamente como era. Essa fumaça é a energia extrafísica, é a dimensão energética, que também você percebe nas saídas fora do corpo. Não era... Como é que eu posso dizer isso? Ele ficou sutil, ele deixou de ter uma matéria da nossa, da 3D, para virar um teto mais sutil, para que você pudesse sim, passar? pode ser que sim. É algum tipo de tecnologia que exatamente transporta átomos de um lugar para o outro, passando entre um e outro, com certeza, sim. E aí aconteceu de você acordar no fim dessa abdução com o seu corpo ainda no ar. Exatamente, E aí quando você acorda, a percepção que você teve sim. é que eles ficaram meio assustados e te soltaram lá de Não cima. tem, essa Aí não tem essa questão do assustado, né? Talvez, não sei. Pode ficaram ser uma palavra surpresos. legal, pode ser, não sei. Mas o detalhe é que eu fui largado na cama. E eu não estava deitado, eu estava no ar ainda. Aham. Você tá com uns 40 centímetros, você acha? Ah, não, mais. Tava alto, assim, tava Tava flutuando. alto, cara, tava alto. Mas aqui, essa mesa tem quanto? 80 centímetros? Tipo, um pouco mais que isso. Um pouco mais que isso. Ainda bem que era aquelas camas de hotel bacana, né?
Aí beleza, aí você caiu na cama de hotel, Não tem hematoma. aí desnorteado, olhou, viu que era 5h10 da manhã. 5h10, 5h08. E você achou que tinham passado só esses 15 minutos. Exatamente. Eu Na achei que verdade, eu tava passaram à 12 noite horas. ainda, mas eu tava já na madrugada do outro dia. E aí teve uma coisa, eu vou falar, vai, tudo bem. Aqui, bom, vamos lá. Quando eu deitei, eu não abri zíper, eu não soltei calça, eu não fiz nada e eu estava de tênis, eu não tirei meu tênis. Eu tava só com as pernas assim, ó, balançando na cama. A cama tá aqui, eu deixei minha perna aqui e só projetei meu corpo para trás. O meu tênis estavam os dois eu tava sem o tênis, estava de meia e o tênis estava colocado do lado da minha da malinha que eu sempre levei, uma malinha de uma semana. Colocava a malinha ali do lado, o tênis estava exatamente ali e o zíper da minha calça absolutamente aberto e aqui desabotoado. E eu fiquei um tempo ainda com uma sensação no umbigo. Por um bom tempo com uma sensação de como se fosse uma coceira, uma coisa interna que não dava para coçar, sabe? Sabe quando você toma anestesia? Pronto. Você toma anestesia que depois do efeito da anestesia que você vai no dentista, fica aquela coisa que dá aquela coceira que é incoçável. Alguém já passou Sim. por isso? A mesma sensação no umbigo. Pronto. Exatamente isso. Pode ter sido uma anestesia, eu nunca tinha pensado nisso. Pode, porque era uma coisa interna e não coçava. Eu não gosto de dar muito esses detalhes porque eu até estava falando pro guru o seguinte. Aqui para mim hoje, gente, eu vou ser bem sincero para vocês, vai ser uma chavinha na minha vida para virar, porque o papo tem que ser outro, né? E é interessante que a gente esteja falando disso, porque as coisas que aconteceram comigo devem acontecer com um monte de gente. E é legal que as pessoas venham e falem, para quê? Para trocar, para poder colocar as suas pecinhas nos seus quebra-cabeças, entendeu? Além Então, dessa sensação que você contou, algumas pessoas relatam alguma coisa no corpo, uma espécie de gosma, já ouviu nada? Você estava Não, nada. Nada. Só a sensação de formigamento exatamente de um lado só do corpo. Quando esses seus parceiros e amigos foram na sua... Tem lá, água, gente? Lá na Tem, a sua, gente tem. pega assim. Tá. Quando eles foram lá na sua porta, então, eles foram lá exatamente às 7 horas da noite, que é o que estava combinado. Combinado. Aí, o que eles relatam é que você, sonâmbulo, levantou e falou que... Relataram para mim. É. Que você, com uma voz meio metálica e tal... Isso. De que você tinha falado mesmo? Você era uma... O que você acha que é? Você acha que era um avatar? O que você acha que foi isso? Cara, então, essa é a única coisa, por isso que eu falo porque essa foi a única coisa que ficou um gap na minha vida. Eu já tentei até em alguns lugares para fazer regressão, porque ficou um gap. Eu não sei o que aconteceu comigo. E eu gostaria realmente de saber o que aconteceu comigo. Só que em 2, 3 lugares que eu fui já falaram para mim, não podemos mexer em você. As 3 pessoas que fazem regressão falaram que não podiam mexer. E com algum tempo, alguma coisa, eu saberia exatamente, voltaria à consciência exatamente do que aconteceu. Talvez eu nem deva saber o que aconteceu. Uma vez que talvez eu tenha me predisposto a ser isso. O que eu gostaria que vocês entendessem é o seguinte. Eu tenho a consciência que eu me predispus, independente do meu contrato que eu assinei para vir para cá, se foi côncio ou não, inclusive eu coloco isso aqui no livro, veio uma mensagem para mim muito legal para falar exatamente de contratos, né, de como é que funciona, porque quando você faz um contrato para encarnar aqui, você faz um contrato para encarnar aqui por quê? Porque você tem que encarnar de novo para fazer alguma coisa, é isso? Né? Então assim, se eu me predispus a ser determinado tipo de coisa, e ser entre aspas usado, por isso que eu falo de cobaia, se alguém tiver uma palavra melhor para mim, gostaria muito de usá-la, enfim, você está Experimentador. predisposto a esses tipos de eventos. E não tem bom nem ruim. Não tem bom nem ruim. Já perguntaram, nossa, Marcos, mas que invasão, que coisa do mal, então eles eram do mal. É aquela mesma pergunta que um monte de gente talvez já tenha vindo aqui e tenha falado. A vaca e a galinha acha a gente legal? Cara, é sobre o corpo físico. Isso aqui é uma roupa que a gente veste para esse baile aqui que vai durar o quê? 80 anos? Nessa condição que a gente está hoje? Quanto vai durar isso aqui? Mas Marcos, depois desse episódio, o que mudou alguma coisa? Você passou a ter mais clareza de algo? Foi só um episódio Não, muito estranho? Um episódio muito estranho, dentre outros episódios, mas esse foi muito estranho porque eu acordo no ar, que eu nunca tinha acordado no ar.
Acordou levitando. Cara. Então, assim, é um negócio sui generis, né, bicho? É um negócio maluco. E eu tô aqui pondo na minha cara pra Você falar um nunca negócio mais desse. acordou levitando? Não. Não. Me desculpe, a minha análise pessoal enquanto especialista do tema, posso estar errado, mas vendo tantos relatos assim, ele estava fora do corpo, assim como a primeira vez ele também estava. Então, isso significa o quê? Que ele está tendo uma percepção errada? Não, ele estava tão lúcido, tão vívido, enxergou as energias do ambiente. Lembrando, fora do corpo não é, você não vê com os olhos, você não tem globo ocular mais, você não tem retina, você não tem nada, você tem o que? Apenas a visão do seu corpo sutil. É a visão extrafísica, a clarividência. Por isso que ele viu energias nos ambientes, ele pôde perceber tudo de um modo diferente. E esse retorno é exatamente assim. Você pode cair. Por exemplo, você nunca aconteceu com você de você acordar caindo, sonhou que está caindo, mas aquela sensação de queda é absolutamente nítida? Então, essa queda é justamente um retorno abrupto para o corpo. Só que é mais comum você lembrar apenas da sensação de estar caindo de volta para o seu corpo do que como aconteceu com ele, de estar ali percebendo-se boiando, flutuando ou volitando no seu próprio ambiente. Tem experiência fora do corpo, tá? E olha só, na minha interpretação, o que ele teve ali foi um processo de incorporação ou psicofonia, quando uma consciência extrafísica, com a permissão ou de modo inconsciente, mas a pessoa no fundo sempre permite, controla o próprio corpo. Alguns casos de sonambulismo são assim? Sim. Mas tem casos também naturais de sonambulismo. Não tem nada de ser extrafísico, é a própria pessoa que faz isso. 90% de quem tem sonambulismo é homem. Acontece tanto na faixa da infância quanto da meia-idade para frente, então 90% é homem. Né? E nessa faixa também, até os 12 anos, a maioria é meninos também, depois passa. Mas veja, o sonambulismo não é só você andar, tá certo? Que justamente sonambulismo vem de sonus, que é sono, e de ambulare, que é andar. Se você falar dormindo, também é sonambulismo, entendeu? Tem pessoas que resolvem problemas, situações, dificuldades, é sonambulismo. São coisas menos conhecidas. Até a própria catalepsia, que é acordar paralisado, é um tipo de sonambulismo. Entende? Então tem vários processos que as pessoas não conhecem. E ele teve ou um processo sonambúlico, mas essa fala metálica mostra que tinha alguma interferência de ser extrafísico. Então é a famosa incorporação ou psicofonia, quando um ser consegue movimentar e falar através nosso mecanismo vocal, tá? Então, o fato de ele ter tirado o tênis, mesma coisa. Ele estava andando no ambiente, alguém, né, fez alguma coisa ali, enfim. Deve ter mais coisas que ele não quer falar, mas, né, vamos respeitar a privacidade dele, né, mas enfim. Não. Inclusive, deixa eu mostrar aqui o seu livro. Como que pronuncia? Crimel, olha aqui, ó. Crimel é um lugar onde eu sempre exatamente vou, e vou aonde acontecem as coisas que eles ensinam determinada. É um local, pelo que eles me explicaram, eles são meio que infiltrados, alguns. Não sei se é de federação, gente, não pergunta essas coisas porque eu não sou ufólogo, eu não sei nada disso, tá? Então assim, é um lugar onde tem alguns infiltrados, esses infiltrados passam informações para as pessoas quando elas sonham ou quando elas se desdobram dessa questão do corpo físico. Isso. Vão para esses lugares aprender coisas que elas vão depois desdobrar aqui no corpo físico, aqui no mundo físico. É um local onde se ensina, é uma sala na verdade. É como se ela fosse uma sala num determinado local, que eu não sei exatamente onde é, se é outra dimensão, não sei, enfim. Mas eu sempre despertava e algumas vezes hoje em dia um pouco menos desperto dentro dessa sala. Onde tem ser, parece Star Wars, né, cara? Tem ser de tudo quanto é tipo ali dentro. Olha, isso não é a viagem da maionese não, isso é muito comum nas experiências fora do corpo. Tem que ver os processos da pessoa, as afinidades que ela tem, mas encontrar com seres alienígenas, com seres extraterrestres, não acha que é viagem da maionese não. Tem muitos casos que são realmente assim. No caso dele, provavelmente ele não deve saber nada de técnica de sair do corpo, deve ser umas experiências patrocinadas. O que é isso? Esses seres que querem passar mensagens, que têm uma afinidade com ele, talvez até de vidas passadas,
Esses seres vão lá, patrocinam, tiram ele do corpo e levam para algo. Por isso que muitas pessoas falam, nossa, eu constantemente sou abduzido. Constantemente? Estranho isso, né? Mas a nave vai para tua casa, aí você vai ver, quando você vai checar, tudo extrafísico, tudo projetado, tudo fora do corpo. Entendeu? Não é que perde o seu valor, mas é entender que é uma natureza diferenciada. E olha só, se você quer saber sobre experiência fora do corpo, agora estou lançando um curso sobre esse tema, chamado EFC, Experiência Fora do Corpo. Eu comecei a dar aula de saída do corpo em 2013, então eu conheço um pouco do assunto e reuni os maiores autores nacionais e internacionais para trazer um compêndio maravilhoso. No módulo completo são 20 aulas comigo ao vivo, vai passar de 50 horas de conteúdo. Você acha que o quê? Que é meia horinha o curso? Não, mais de 50 horas. E se você tiver mais pressa? Porque essas 50 horas vão dar 2 meses e pouco, são 2 aulas por semana, então vai levar 2 meses e pouco para terminar. Mas se você tem pressa, quer ir num ritmo mais rápido, acelerado, temos o EFC Expresso. São 75% das aulas, quer dizer, são 15 aulas, as prioritárias, que você vai poder ter as suas próprias experiências, mas ele é mais barato, é tudo gravado. Então você adquire e já as aulas vão estar disponíveis ali, você assiste tudo e segue em frente. Então, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário, dá uma olhada lá, vê se te interessa, vê se nesse momento vale a pena para você. E se vier, seja muito bem-vindo a ser mais um aventureiro, mais um projetor fora do corpo físico. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva e compartilhe com outras pessoas. Eu sou Alexandre Pereira, fico por aqui. Desejo um forte abraço a todos, as melhores energias cósmicas para vocês. Até a próxima, valeu!